Olá, boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje iremos estudar ciências. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho de 2020, e o assunto é relação alimentares entre os seres vivos, das páginas 222 a 228. Então vamos lá. Relações alimentares entre os seres vivos. Observe a imagem ao lado. Como o cavalo está interagindo com a grama? Vocês acham que o cavalo está interagindo com a grama, crianças? Será? Então, hoje nós vamos falar sobre cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar? Cadeia alimentar é a transferência de energia através do alimento de um ser vivo para o outro. Vamos ler essa informação. Os seres vivos podem interagir com o ambiente e com outros seres vivos. Essas interações podem ocorrer de diferentes maneiras, como por meio da alimentação. Vocês observaram? O número 1 é o capim, que é o produtor. 2 é o preá, que vai se alimentar desse capim. 3 é a sussuarana, que vai se alimentar do preá. E por último vem os seres vivos microscópicos, que degradam da sussuarana e de outros seres vivos mortos para obter energia e nutrientes que necessitam. Então, iniciou pelo capim, depois veio o preá, a sussuarana e por último seres vivos microscópicos. Essa relação de interação chama-se cadeia alimentar, que é a sequência de relações alimentares entre os seres vivos em que um ser vivo se alimenta do outro. Crianças, leiam com atenção o capítulo 222, tá? Para vocês obterem informações necessárias para responder as questões das páginas 227 e 228, tudo bem? Aqui está explicando um pouquinho o que é produtor, consumidor primário, secundário e os seres microscópicos. Então, vamos lá. O capim produz seu próprio alimento e por isso é chamado de produtor. Ele é produtor por quê? Porque produz seu próprio alimento. Agora nós vamos descobrir o consumidor primário. Consumidor primário, criança, é o consumidor que vai consumir o produtor, que no caso aqui é a preá. Agora nós vamos saber qual a ocupação da sussuarana. Ela ocupa a posição de consumidor na cadeia alimentar, pois ela não produz seu próprio alimento e consome outro ser vivo, que no caso é a preá. Então, a sussuarana ela vai ser a secundária. Por quê? Porque ela vai comer a preá, que come o produtor. E por último, tem os seres vivos microscópicos, que é os fungos e as bactérias. Alguns seres vivos, como fungos e bactérias, consomem restos da sussuarana e de outros seres vivos mortos, contribuindo para a decomposição. Os seres vivos que atuam na decomposição de restos de plantas e de animais são chamados de decompositores. Crianças, a cadeia alimentar, elas ocupam, no caso dos animais, os seres vivos ocupam diferentes posições da cadeia alimentar. Então, vai começar pelo produtor, que produz seu próprio alimento. No caso, o preá vai ser o consumidor primário, porque vai comer primeiro a grama. E depois vai ser a sussuarana, que vai ser o consumidor secundário, ok? E por último, vai ser os decompositores, tá bom? Aqui embaixo está falando sobre os animais onívoros. O que é animais onívoros? Animais onívoros são animais que se alimentam tanto de vegetal quanto de animal, tá bom? Então, vocês leem com atenção essa informação. Na página 225, também tem uma informação muito importante. Os nutrientes são transferidos entre os seres vivos, da fonte de alimento para aquele que consome. Podem retornar ao ambiente graças aos seres vivos decompositores. Crianças, os seres decompositores vão ajudar os produtores a crescerem fortes, saudáveis, tá bom? E assim vai iniciando a cadeia alimentar. Crianças, leiam com bastante atenção também todas essas informações.
Observem, crianças, a teia alimentar. Vocês observaram, crianças, que inicia pelo produtor, que é a grama, e vai terminar pelos decompositores. Mas vocês observaram que tem outros animais que podem também ocupar a cadeia alimentar? Número 1, na página 227, vamos ler para a gente responder as questões. Número 1, as cadeias e teias alimentares também ocorrem no ambiente aquático. Observe a cadeia alimentar aquática abaixo. Então, crianças, vocês podem observar que começa pelo fitoplâncton, né, que são as algas, né, os vegetais marinhos, e depois vai o lambarim, que vai se alimentar desse vegetal marinho, depois vai vir o dourado, que vai se alimentar do lambarim, e depois vai vir a lontra, que vai se alimentar do dourado. E por último, vai vir alguns fungos e bactérias, que vão se alimentar dos restos mortais, tanto dos vegetais marinhos, quanto dos outros animais marinhos. Diante dessa informação que vocês estão vendo, ligue cada ser vivo ao papel desempenhado por ele na cadeia alimentar. Então, vamos lá. Fitoplâncton, dourado, lambarim, lontra e fungos e bactérias. Então, vamos lá. O fitoplâncton, o que é? É consumidor primário, é o consumidor terciário, o produtor, decompositores, o consumidor secundário. Lembrando, crianças, que se inicia pelo produtor e finaliza pelos seres vivos microscópicos, tá bom? Que são os decompositores, que vão se alimentar dos restos mortais. E os produtores, eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, tá bom? Então, vocês vão ligar. É só vocês observarem a teia alimentar, tá bom? Vocês vão ligar o que cada um faz na cadeia alimentar, tá bom? Cada um tem o seu papel na cadeia alimentar. Lembrando que se inicia pelo produtor e depois vem o consumidor primário, que vai se alimentar do produtor, o secundário vai se alimentar do primário e o terciário vai se alimentar do secundário. E vai finalizar com os fungos e bactérias, tudo bem? B. Qual a importância do fitoplâncton nessa cadeia alimentar? Qual a importância, crianças? Lembrando que o fitoplâncton é o produtor, que inicia a cadeia alimentar. Qual a importância do produtor na cadeia alimentar, crianças? Vocês vão responder para a professora. 2. Analise as cadeias alimentares no meio ambiente. Vocês estão vendo? Através do desenho? As setas, vocês estão observando? A. Identifique no esquema acima 2 cadeias alimentares, representadas abaixo, e complete corretamente os esquemas. Então, crianças, vocês vão completar, tá bom? Os esquemas, quais são os animais, quais são os seres vivos que um alimenta do outro, tudo bem, crianças? E lembrando o seguinte, sempre se inicia pelo produtor, tudo bem? Só observem as figuras e as setas. B. Escreva o nome do ser vivo que se refere cada uma das afirmativas de acordo com as cadeias alimentares representadas. Alimenta-se de insetos e serve de alimento para Sussuarana. Ocupa tanto a posição de consumidor secundário como consumidor terciário. Não se alimenta de nenhum outro ser vivo. Vocês vão observar as informações junto com as figuras que está aqui em cima, tá bom? E vocês vão completar. Quem são esses alimentos, quem são esses animais, esses seres vivos, tá bom? C. Qual é o componente do ambiente em que atua como fonte primária de energia em ambas as cadeias? Criança, esta informação está na página 225. É uma fonte de calor e de energia, que é muito importante para todos nós. Tudo bem, crianças? Então, criança, hoje nós falamos sobre relações alimentares entre os seres vivos. Falamos um pouquinho sobre cadeia alimentar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a professora. Estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.